Olha, a gente sabe que a posição da Igreja Católica sobre o aborto é super firme, né? Uma das mais conhecidas no mundo todo. Mas o que está por trás disso? Quais são os princípios que sustentam essa ideia? É isso que a gente vai investigar agora, mergulhando na lógica por trás dessa convicção, com base no nosso material de referência. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A grande pergunta é: por que essa luta é tão intensa? Para a gente entender isso, o material que a gente está analisando propõe um cenário, sabe? Um cenário bem complexo, bem emocional, que vai levar a gente direto para o centro da questão. Imagina só a situação que o material descreve. Pensa numa jovem cheia de sonhos, focada na carreira, com a vida toda pela frente. E aí, um dia, ela passa por uma violência terrível, um estupro, que deixa claro um trauma gigantesco. E, como se não bastasse, a situação fica ainda mais complicada. Um tempo depois, ela descobre que está grávida. E essa gravidez é o resultado da pior experiência da vida dela. É um cenário, nossa, que causa uma angústia que a gente mal consegue imaginar. Pois é, e é exatamente nesse ponto que a pergunta se torna meio que inevitável, né? Diante de um sofrimento tão grande, essa posição da igreja tão firme contra o aborto não parece ser de uma insensibilidade absurda. É uma pergunta justa. Uma pergunta que força a gente a ir além do óbvio, a cavar mais fundo. Ok, para responder essa pergunta tão difícil, o material de referência argumenta que a posição da igreja não vem de uma insensibilidade. Na verdade, ela se baseia em dois princípios, dois pilares essenciais. Vamos ver agora como é que esses dois pilares sustentam todo o argumento. E esses dois pilares, eles nascem de duas perguntas que são fundamentais. A primeira é: quando é que a vida começa de verdade? E a segunda, o que, afinal, é a alma? É a combinação das respostas para essas duas perguntas que formam a base de tudo. Então vamos lá, começando pelo primeiro pilar, o argumento que vem da ciência sobre o início da vida. O nosso material de referência começa estabelecendo uma base biológica para essa discussão. É daqui que todo o raciocínio parte. O ponto de partida, segundo o material, é o zigoto. O que é o zigoto? É aquela primeiríssima célula que se forma quando o espermatozoide encontra o óvulo. E o argumento central aqui é que esse zigoto, desde aquele instante, já tem um DNA completo e único. Todo o mapa genético que vai definir as características daquela pessoa já está ali. Então, sob essa ótica, é nesse exato momento que uma nova vida, biologicamente distinta, começa a existir. O processo, então, fica bem claro, né? Você tem o espermatozoide, o óvulo, e quando eles se unem, não é só uma soma de partes. Eles formam algo completamente novo, o zigoto. Uma vida biologicamente separada, com um código genético que nunca existiu antes. Ok, com essa base biológica estabelecida, a gente parte para o segundo pilar. E aqui a conversa muda de campo. A gente sai um pouco da biologia e entra na teologia, com o conceito da alma. Bom, de acordo com a doutrina católica que a fonte explica, o momento da concepção não é só um evento biológico e pronto. A crença é que, naquele instante exato em que o zigoto se forma, Deus age diretamente, criando uma alma para aquele novo ser. E essa afirmação, nossa, ele é o ponto de virada de todo o argumento. Porque a partir daqui, não se trata mais só de um amontoado de células com um DNA único. Segundo essa visão, aquele ser agora tem uma alma eterna. A vida, de repente, ganha uma dimensão que vai muito além do tempo, muito além da matéria. Então, a gente tem esses dois princípios, né? Um científico e um teológico. Como é que eles se juntam para chegar numa conclusão? É aqui que a lógica do argumento se fecha. E aí, o material nos leva de volta para aquele contraste lá do começo. A vida pode ter sido gerada em circunstâncias completamente opostas, ou como fruto de uma violência terrível, ou como fruto de um amor puro. As origens não poderiam ser mais diferentes. E aqui vem o ponto crucial de toda essa linha de pensamento. Para essa lógica, o milagre da vida é exatamente o mesmo nos dois casos. A vida que foi gerada ali, por ter um DNA único e, segundo a fé, uma alma eterna, é vista como tendo uma dignidade que é dela, intrínseca. Uma vida única e infinita que não depende em nada de como ela começou. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Independente de se concordar ou não com essa visão, o que ela mostra é como princípios de fé e de ciência podem se unir para construir uma visão de mundo completa. A grande questão que fica no ar é: como é que os diferentes sistemas de crenças, sejam eles religiosos ou não,
respondem às perguntas mais difíceis da vida. E como essas respostas acabam moldando a nossa sociedade. A busca por essas respostas, essa sim, é sem dúvida tão complexa quanto as próprias perguntas.